Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, a live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde você tem o comentário de uma notícia sobre a ótica da doutrina espírita, você tem indicação de livros, você conhece os fatos que aconteceram durante a trajetória do espiritismo no planeta. E para iniciarmos, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que é um modelo mais prático, mais conciso, mais eficiente, de entrarmos em contato com Deus e com bons espíritos para receber deles o auxílio necessário para que o nosso papo espírita de hoje seja bastante frutífero. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoarmos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E a notícia que é a razão do nosso Papo Espírita de hoje, ela tem como título: Saiba o que são pensamentos intrusivos que viralizaram nas redes sociais. E se meus pensamentos intrusivos falassem mais alto? Rolando o feed do TikTok ou do Instagram, pode ser que essa frase esteja em diversos vídeos que brincam sobre como seria se determinadas ideias esquisitas que surgem do nada acontecessem. Por exemplo, jogar o celular na parede literalmente. As pessoas muitas vezes ficam extremamente preocupadas com o pensamento porque fica com medo. Nossa, mas por que eu estou pensando isso? Em geral, são pensamentos negativos. Vem um receio na pessoa de que ele possa cometer aquilo. Mas isso é muito raro de acontecer e a pessoa nunca faria isso, afirma Luiz Escoca, psiquiatra do Hospital das Clínicas da USP, membro da Associação Americana de Psiquiatria, UAPA. A viralização nas redes sociais é comprovada pela curiosidade dos brasileiros. Dados do Google Trends mostram que o interesse por pensamentos intrusivos está em curva ascendente e atingiu o pico de busca em maio deste ano, além do recorde de pesquisas pelo termo no ano passado. Os dados compreendem os últimos 10 anos desde 2014. Com 164 mil seguidores, o estudante de publicidade Pedro Siqueira, de 18 anos, publicou 6 vídeos no TikTok nessa pegada. Junto, eles somam quase 4 milhões de visualizações. Um dos mais vistos encena alguns pensamentos intrusivos, como jogar um bebê no chão ou apertar o botão de alarme de incêndio, que de fato não está acontecendo. O estudante diz que a repercussão dos vídeos foi positiva e até gerou identificação com seus seguidores. As pessoas comentam e marcam seus amigos relatando experiências semelhantes que já passaram com pensamentos intrusivos. Riem e comentam coisas como: nunca me identifiquei tanto com um vídeo como esse. Despeso. Apesar de proporcionarem alívio cômico nas redes sociais, os pensamentos intrusivos que ocorrem com frequência, a ponto de causar dano à saúde mental, são considerados um transtorno associativo aos sintomas de condição como ansiedade, depressão e TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Interessante
essa notícia. E o Espiritismo esclarece. Allan Kardec, há cerca de 60 anos, ou melhor, 167 anos, focalizou a temática da influência dos espíritos em nossa vida no Livro dos Espíritos, nas perguntas de número 459 a 471. As respostas que ele recebeu dos espíritos da codificação representam a base para todo o entendimento posterior sobre a questão. Então, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossas ações? Olhem só a pergunta. Os espíritos influem sobre nossos pensamentos e nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supões, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. É importante a gente lembrar que um dos princípios fundamentais da doutrina espírita é a imortalidade do espírito, ou seja, quando o corpo morre, as células se desagregam, o corpo vai para o cemitério, o espírito continua vivo, só que sem corpo. Isso acontece com todas as pessoas. E, na 460, Kardec continua a questionar: nós temos pensamentos próprios ou outros que nos são sugeridos? E a resposta de Allan Kardec é: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Ou seja, aqui os espíritos esclarecem a Allan Kardec que eles estão nos influenciando, colocando pensamentos na nossa cabeça. Então, seriam o quê? Os pensamentos intrusivos. Quando o pensamento não tem um teor positivo. Porque temos dois tipos de influência dos espíritos. Primeiro, a influência dos bons espíritos, que procuram nos auxiliar, colocar boas ideias na nossa mente para que a gente continue na nossa evolução. Mas tem aqueles que não querem que nós cresçamos espiritualmente. Então, estão sempre tentando nos puxar o tapete, dizendo no sentido popular, colocando ideias de jirico na nossa mente, para quê? Para que a gente cometa erros. E depois Allan Kardec pergunta também: como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? E aí a resposta é esta: estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão para o bem. Então, cabe a nós o quê? Distinguir a influência, se é dos bons ou dos maus espíritos. Por quê? Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Isso está dentro da nossa consciência, a noção do certo e do errado. Então, quando agimos corretamente, a partir de uma influência do bom espírito, somamos pontos. Quando agimos incorretamente sob a influência dos maus espíritos, nós perdemos alguns pontos. Então, é interessante, né? Esta influência. E Allan Kardec foi mais longe, porque ele vai analisar depois, lá no Livro dos Médiuns, a influência dos maus espíritos, que ele nos dá o nome de obsessão. No capítulo 23 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec define obsessão, ou seja, os pensamentos intrusivos. Diz ele: obsessão ou pensamento intrusivo é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram
dominar as pessoas. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Então, a obsessão, ou seja, a influência dos maus espíritos, porque depois, lá no livro A Gênese, ele vai também conceituar de maneira quase que semelhante. Diz ele, chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta características muito diferentes que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e também das faculdades mentais. Então, nós vamos ver o que é. Que esta influência dos espíritos, ela tem várias gradações. E a gente pode resumir o que é obsessão. Então, que tem as seguintes características: ação persistente e a tenacidade do obsessor. Ou seja, ele vai ficar junto de nós, nos bombardeando com seus pensamentos. E dizendo, faça isso, faça isso, faça isso, até que, o que acontece? Muitas vezes a nossa vontade é fraca e a gente acaba fazendo o que eles querem. Então, isso é o quê? Uma interferência na nossa vontade. Em resumo, a obsessão é uma interferência dos maus espíritos, né, dos espíritos inferiores sobre nós. Então, Allan Kardec também vai nos esclarecer a respeito desses vários graus de influência, que já foi colocado aqui. Vai desde um simples pensamento na nossa mente até tomar conta das nossas ações. Então, primeiro, o grau mais simples é a obsessão simples. Trata-se de uma influência sutil, de forma que não constrange a pessoa a praticar atos ou ter pensamentos diferentes do que geralmente possui. É importante lembrar que nós somos espíritos em evolução, que nós ainda não temos o domínio completo da nossa mente, então por isso que a nossa mente é como um cavalo bravo, vai para onde quer. À medida que a gente vai começando a controlá-la, vai controlando os nossos pensamentos, e à medida que vai evoluindo, nós vamos tendo o quê? Mais pensamentos bons do que ruins. E então, é mais difícil dos maus espíritos terem essa influência sobre nós. Mas, além da obsessão simples que todos nós estamos sujeitos, não tem um dia que a gente não tenha uma ideia de jirico na mente, não é? Pois é. Até pensa, mas não faz. Tem gente que pensa e faz. Nós temos o segundo degrau, que é a tal da fascinação. Então, o que acontece? É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento da pessoa. Por exemplo, eu me acho o cara. Eu sou extremamente importante. Eu sou o ó do Borogodó. E aí vem os espíritos dizendo, não, tu é o cara, é isso, tu é aquilo, tu é importante, tu é o ó do Borogodó. E a gente aceita esse pensamento achando que realmente nós somos isso. Então, isso é a fascinação. E muitas vezes a gente é levado ao ridículo, né? Com esse tipo de pensamento. Mas ainda não é o grau mais forte de influência, que é a subjugação. A subjugação, o que é? É quando um espírito obsessor paralisa a nossa vontade e nos faz agir como ele quer. Uma palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. Então, a subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções, muitas vezes absurdas e comprometedoras, que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensatas. Mas, no segundo caso, a influência corporal, o espírito atua sobre órgãos materiais e provoca movimentos involuntários.
Quantas vezes as pessoas vão ao consultório médico, fazem uma bateria de exames e não encontram nada, mas está sempre doente. Dói aqui, dói ali, dói lá. Isso é o quê? Muitas vezes é a influência dos espíritos que nos subjugam. E esse fenômeno de subjugação, ele muitas vezes é confundido com possessão. E Allan Kardec esclarece que esse é um termo equivocado, porque o espírito não possui o outro, ele influencia o outro. E agora vamos analisar o quê? Quais são as causas da obsessão? Está lá no Livro dos Médiuns. Hoje, o nosso Papo Espírita é fundamentalmente baseado no Livro dos Médiuns, que é um guia de desobsessão, ou seja, de como nos livrar da influência dos espíritos, desde a obsessão simples, a fascinação e até a subjugação. Então, as causas da obsessão variam, de acordo com o caráter do espírito. E, às vezes, uma vingança, porque nós já tivemos inúmeras encarnações. Com certeza prejudicamos muita gente, e aí o espírito desencarnar nos encontra e diz: agora eu vou me vingar do que tu fez para mim na reencarnação passada, ou há 2, 3 encarnações atrás. Então, isso, um dos motivos é a vingança. Outros são espíritos covardes, que querem se aproveitar da fraqueza moral dos indivíduos encarnados. Todos nós somos fracos moralmente. E, então, todos nós estamos sujeitos à influência dos espíritos. E os problemas no corpo humano são causados pelo obsessor, por quê? Porque cada um de nós tem uma faixa de vibração. E, quando nós sintonizamos com o obsessor, chama-se a parasitose espiritual, porque o obsessor é como um parasita que suga as nossas energias. E isso pode ter consequências diretas no corpo físico, como eu falei, uma doença, às vezes leva à depressão, outras vezes leva até ao suicídio. Pois é, tudo isso é causado muitas vezes por quem? Por espíritos que querem atrapalhar a nossa evolução. Agora, temos que falar como combater a obsessão. Normalmente, as pessoas vão estar com depressão, estar com isso, estar com aquilo outro, vai ao médico, e é importante que as pessoas vão até o médico para fazer um check-up, para ver o que está acontecendo com ele. E, normalmente, o médico, um psiquiatra, um psicólogo, vai receitar remédios que vão aliviar um pouco, vamos dizer assim, os sintomas da obsessão, que pode ser a depressão, a vontade de não fazer nada, enfim. Mas a depressão, ou melhor, a obsessão, desculpem, ela é de diagnóstico fácil, mas o tratamento é difícil. Por quê? Nós temos que analisar que quando há o caso da obsessão, ou seja, do pensamento intruso, ali nós temos o quê? A vítima e o obsessor. E os dois são aprendizes da evolução. E a única maneira de nós nos livrar do obsessor não é tirá-los à força, mas transformar o inimigo em amigo. Por isso que Jesus disse há 2000 anos atrás: ama a Deus e ama teu próximo. Então, é através do amor, do carinho, da conversa, do esclarecimento e da mudança do nosso comportamento que nós vamos iniciar o tratamento das influências espirituais. Por quê? Eu disse que o tratamento é mais difícil porque não somente se faz necessário esclarecer o perseguidor,
e se encontra muitas vezes louco de ódio. Mas também temos que educar o obsidiado, que sofre a pressão, a fim de que rompam os vínculos que os unem. Porque a obsessão, o obsessor e o obsidiado, eles são ligados vibratoriamente numa corrente de ódio. E então, o que nós temos que fazer? Como é que nós quebramos uma corrente de ódio? É somente através do amor. E todos nós somos credores de amor. Nós já temos alguma caminhada no quesito amor, porque amamos a família, nosso time de futebol, nosso partido político, nosso pet, enfim. Amamos a muitas coisas. Mas ainda precisamos aprender a amar a todos, principalmente os inimigos. Se perdoar os inimigos é difícil, amar os inimigos é mais difícil ainda. Então, o que nós precisamos ter? Bondade, paciência e verdade. Porque diante de pessoas portadoras de obsessão, tem bondade e paciência para com elas, mas não as iluda com promessa de cura, sem esforço e sem sacrifício pessoal. Muitas vezes as pessoas vão ao centro espírita pedindo para que seja retirado o obsessor. Algumas vezes até é conseguido isso mais rapidamente. Mas é importante a gente lembrar que nós não tivemos somente uma, duas, 10, 20 encarnações no planeta. Foram centenas, milhares de encarnações, e quando a gente analisa o passado do planeta, a gente sabe que ou nós somos ator principal ou coadjuvante em todos os fatos da história do planeta. Então, eu sempre digo que nós granjeamos muitos inimigos nas encarnações anteriores. Então, se a gente não faz uma mudança pessoal em busca do bem, em busca de nos transformar em pessoas melhores, e quando nós fazemos isso, nós recebemos a influência dos bons espíritos, e isso automaticamente afasta os maus espíritos. Então, é um processo que necessita de paciência. Não é um processo de um dia, um mês, um ano. Não existe um prazo fixo. O importante é o quê? Que a pessoa mude a sua atitude e mude também o seu comportamento através do quê? Da renovação pessoal. Que através da renovação pessoal, da mudança, da reforma íntima, nós mudamos o nosso modo de pensar, mudamos o nosso modo de agir, e isso acaba fazendo o quê? Afastando os obsessores. Quem coloca isso é o espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Painéis da Obsessão, psicografado por Divaldo Pereira Franco, que ele diz: a cura da obsessão nem sempre ocorre quando são afastados os perseguidores. Desde que não se erradiquem as causas, a pessoa sintonizará por fenômeno natural com outros espíritos com o qual também terá afinidade. Então, precisamos fazer o quê? A reeducação mental. Os enfermos normalmente precisam o quê? Ter ideias otimistas, pensamentos sadios, através de leituras iluminativas, da oração inspiradora e do trabalho renovador. Olhem só o tamanho da receita para a cura dos pensamentos intrusivos, que é o quê? É a tal da reforma moral, que o Cristo veio trazer há 2000 anos atrás, e que o Espiritismo nos esclareceu também de forma bastante brilhante. Então, o trabalho de nos livrarmos dos pensamentos intrusivos é um trabalho pessoal, cada um vai ter que fazer a sua parte, é um trabalho de educação, que nós precisamos educar o nosso espírito, e também um trabalho que leva tempo. Não é do dia para a noite que a gente muda, não. Porque nós somos espíritos habituados
a agir de uma maneira e vamos continuar agindo até que consigamos perceber que devemos deixar esse modo de agir que nos prejudica e mudá-lo para um modo de agir positivo. Dentro também, nós precisamos do quê? Do trabalho. Uma ação enobrecedora ao trabalho é um antídoto à influência dos espíritos. Trabalho edificante, por exemplo, agora. Todos nós estamos tendo possibilidade de auxiliar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Estamos auxiliando? Estamos auxiliando? Ótimo. Então, estamos no caminho da nossa reforma moral. Depois de analisarmos a respeito dos pensamentos intrusivos, vamos agora às datas importantes da doutrina espírita. Na primeira quinzena do mês de junho. No dia 13 de junho de 1925, desencarna Camille Flammarion, astrônomo famoso na sua época e espírita, colaborador de Allan Kardec, tendo pronunciado emocionante discurso fúnebre ante a tumba do mestre. A Federação Espírita Brasileira publica algumas de suas obras, entre as quais Deus na Natureza. Normalmente, a obra dele que mais me chama a atenção é Narrações do Infinito, onde um espírito de nome Lumen traz informações para Camille Flammarion a respeito de um dos pontos fundamentais da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados. Então, esse espírito Lumen descreve para Camille Flammarion dezenas de mundos na nossa galáxia. E também ele traz uma informação importante que diz que alguns séculos atrás ele teria encontrado o espírito que estava encarnado naquela época como Allan Kardec em uma outra constelação estelar. Ou seja, diante deste fato, nós percebemos que Allan Kardec não era um espírito nativo do planeta Terra, não. É um espírito que veio ao planeta para evoluir e também nos ajudar a evoluir. No dia 10 de junho de 1853, os espíritos introduzem o processo de escrita, agilizando as comunicações mediúnicas. Por quê? Até então, a comunicação mediúnica não era feita pela escrita, mas sim pelas pancadas da mesa. É interessante que, na época que Allan Kardec iniciou a frequentar as sessões das mesas girantes, a comunicação era feita da seguinte maneira: alguém ia dizendo todas as letras do alfabeto, e quando era a letra para completar a palavra e depois a frase, a mesa batia com aquela letra e lentamente iam se formando palavras e frases. Então, quando os espíritos introduzem o processo da escrita, primeiro através colocava a caneta numa cesta e a caneta escrevia, depois o médium pegou a caneta na mão e saiu escrevendo. Houve o quê? Foi mais rápida as comunicações mediúnicas. No dia 10 de 6 de 1860, o Espírito da Verdade informou Allan Kardec que ele não permaneceria muito tempo encarnado, apenas o bastante para concluir os trabalhos indispensáveis. Pois é. E ele retorna à pátria espiritual em 1868, ou seja, 8 anos depois. No dia 12 de 6 de 1856, antes de lançar a primeira obra, que é o Livro dos Espíritos, que foi lançado no dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec recebe do Espírito da Verdade a confirmação a respeito da sua missão. Em 14 de 6 de 1853, o Jornal do Comércio noticia
o fenômeno das mesas girantes nos Estados Unidos, que foi a primeira vez onde aconteceu, e depois na Europa, depois o fenômeno também, vamos dizer assim, se mudou para o Brasil. Vamos à nossa indicação de livros que tratam do assunto da intrusão espiritual. Mas deixa eu ver se é esse o termo mesmo. Pensamentos intrusivos. Então, o primeiro livro que nós indicamos não poderia deixar de ser o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, porque no Livro dos Médiuns nós temos um guia excepcional para poder compreender a espiritualidade, até para nos comunicar com os espíritos. Por quê? Quando nós estamos fazendo uma oração, nós estamos nos comunicando com os bons espíritos, estamos nos comunicando com Jesus. Mas, como temos vários tipos de espíritos à nossa volta, é claro que seria interessante para todos lerem o Livro dos Médiuns, que ali esclarece a respeito da comunicação com os espíritos. Quantas vezes nós procuramos o centro espírita para receber uma psicografia de um parente, de um amigo que está na parte espiritual? Algumas vezes recebemos, outras vezes não. Então é importante que cada um leia o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, que foi o terceiro, ou melhor, o segundo livro lançado. Primeiro, ele nos traz a base filosófica com o Livro dos Espíritos, depois a parte científica da doutrina espírita com o Livro dos Médiuns. E olha, a gente sempre pensa que o espiritismo é uma religião. Ele tem também o seu lado moral, que nos religa a Deus e a Jesus, mas ele é uma ciência. Kardec definiu o espiritismo como sendo a ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Então, o espiritismo é uma ciência. Seguindo em frente, na nossa recomendação de livros, nós temos o livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, um autor encarnado, que agora já está na pátria espiritual. Como sugere o título, ele é profilaxia e terapêutica espírita. Ele aborda o problema crescente das manifestações obsessivas, ou seja, a atuação dos espíritos desencarnados sobre os encarnados, nem sempre clara e prontamente registrada. Então, ele aborda a temática do tratamento preventivo e curativo da obsessão à luz do espiritismo. Tem outros segmentos que fazem isso também. Mas nós aqui estamos falando a respeito do quê? Da terapêutica espírita. Temos outro livro extremamente interessante para a gente ler, que é Painéis da Obsessão. O médium é Edivaldo Pereira Franco e o autor é o espírito Manuel Filomeno de Miranda, uma das maiores autoridades em obsessão e desobsessão no movimento espírita brasileiro, como autor espiritual. E como o título diz, ele é feito de painéis que retratam obsessões. É um livro que resume diversos estudos sobre essa questão, especialmente procurando demonstrar como, ao lado do desequilíbrio emocional causado pelos perturbadores do além-túmulo, nós precisamos também fazer a nossa parte para deixar de ser perseguidos e, assim, continuar na nossa caminhada. Ele também examina ocorrências variadas, nas quais a obsessão se encontra presente, até casos de influência no corpo. Por exemplo, obsessores, está lá no Painéis da Obsessão, fazem com que alguém fique tuberculoso, contraia o bacilo de Koch, e venha acabar morrendo. E temos também outro livro, Obsessão e Movimento Espírita, do Edivaldo Pereira Franco. Ele é uma coletânea de artigos do Edivaldo Pereira Franco a respeito da obsessão e a sua influência no movimento espírita, porque os espíritas também estão sujeitos à obsessão.
o conhecimento que nós temos não nos torna imunes. A única imunidade que a gente pode ter em relação à obsessão é através do quê? Bons pensamentos, agir aí corretamente. E encerramos com o livro de Marlene Nobre, médica da Associação Médico Espírita Brasileira, intitulado A Obsessão e Suas Máscaras, um estudo da obra de André Luiz, do espírito André Luiz, que nos trouxe as notícias da espiritualidade, através da coleção Nosso Lar, que nós chamamos, são 16 livros contando como é que é a vida na espiritualidade. A Marlene Nobre examina todas essas obras de André Luiz e nos sintetiza tudo aquilo que ele nos esclarece a respeito da obsessão, que é a doença do final do século XX e início do século XXIII, ou seja, as influências espirituais, o pensamento intrusivo, como está lá na internet. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, espero que tenha conseguido esclarecer um pouco mais a respeito do pensamento intrusivo, que nós espíritas chamamos de obsessão, ou seja, influência espiritual. Convido você agora para fazermos uma oração, agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária, a Jesus, nosso divino mestre, Allan Kardec, que nos trouxe todas essas informações a respeito da influência espiritual, da obsessão, e que também é o mentor do nosso centro espírita, e a você, por ter estado comigo durante esses minutos. Então, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que formos perdoando aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Agradeço a você pela companhia e até o próximo Toque Papo Espírita por Feijão.